Você também acredita naquela frase que é dando que se recebe? Eu participo de uma mentoria de constelação familiar, estou estudando, estou adorando. E essa foi uma pergunta muito questionada lá, porque muita gente ainda não acredita nisso. Existe ainda um mistério em torno disso, de muita gente achar que existe um desequilíbrio, que às vezes a pessoa doa demais e recebe de menos. E isso acontece, claro que acontece, mas a gente tem que prestar atenção no solo que a gente está, né? Se o solo que a gente está não está fertilizado, né? Se o solo que a gente está, a gente realmente não está florescendo, né? Esses dias o padre Fábio fez uma homilia linda falando isso, que nós somos a semente certa, mas às vezes a gente está num solo circunstancial, então a gente vai ali, vai dar aquilo que a gente deve dar, florescer e ir embora, né? Não vai fazer morada naquele lugar. E às vezes a gente está vivendo isso, mas é muito importante a gente entender esse cenário e mudar. E saber que sim, gente, a gente tem que estar sempre dando amor, né? Quanto mais reverberar amor, comunicação afetiva, né? Quando eu falo da comunicação afetiva, às vezes tem gente que me manda direct perguntando assim: esse negócio de mimimi, eu falo, não, comunicação afetiva não tem nada de mimimi, cuti-cuti, não é nada disso. É ter firmeza, muita firmeza, mas é ter conexão com o outro, né? Existem três características extremamente importantes para a nossa vida. A primeira delas é ter conexão com o outro. Ninguém vive sozinho nesse mundo, ninguém, né? Nem uma planta precisa de alguém para pôr água, né? Ninguém vive sozinho, nem o ser humano, nem o animal, nem as vegetações, ninguém. A gente realmente precisa do outro para poder viver em comunidade, né? Tá aí a pandemia para mostrar isso pra gente. E eu falo sempre daquela teoria da simbiogênese da bióloga norte-americana Lynn Magnus, né, que ela fala da cooperação, né, gente? Vamos acabar com essa ideia darwinista de competição. Quem é o primeiro? Quem é o melhor? Não. Cada um de nós tem um talento único e a gente está aqui para poder viver esse talento para nós e para servir para o outro. Então vamos cooperar, vamos cooperar. Ao invés de competir, vamos cooperar, né? O sol nasceu para todos, tem espaço para todo mundo nesse mundo. E essa ideia é o amor, a conexão e a alegria. Era isso que eu queria falar, as três características mais importantes para a nossa vida feliz, né? Vamos dizer assim. E alegria, a gente acredita se quiser, às vezes a gente pensa assim, mas eu sou alegre e tal, mas não estou falando alegria momentânea, alegria circunstancial. Eu estou falando alegria interna, sabe? Alegria de você saber o seu propósito, você está cumprindo o seu propósito, você está fluindo, né? O que é a vida para você? A vida, para mim, significa a gente cumprir o nosso propósito, a gente acordar, olhar para o dia e fluir, acolher o que vem e fluir, independente das circunstâncias. Isso para mim é a vida. Porque se eu for ficar muito presa aos externos, às questões circunstanciais, a gente pira, né? Tá aí a pandemia, a gente pira, né? Porque eu tô presa né? Literalmente presa, né? E aí eu vou viver o quê? Tristeza, amargura, solidão, né? Então, é a gente realmente acolher o dia de hoje, o que a vida tá me trazendo, não é na passividade, nunca, eu tenho pavor de passividade. É realmente viver o que vem no dia, acolher aquilo ali e se transformar diante daquilo que tá ali nesse cenário que tem, né? Essa é a ideia. E a alegria, às vezes, a gente acha que a gente tem e a gente fica muito preso às questões externas, circunstanciais, ou então a gente também é muito alegre no sentido assim, de tudo é alegria, a gente nem sabe se aquilo é alegria, a gente toma um pouco de cuidado com isso, né? Às vezes aquela pessoa que aparece muito alegre, ela tá vivendo aquela alegria de querer agradar todo mundo, sabe aquela pessoa que quer ser agradável, a querida por todos? Isso também não é alegria, né? De todos os extremos, todos os excessos, todos os exageros não fazem bem pra ninguém, né? Alegria no sentido de você se permitir estar com as crianças. Às vezes eu tô com os meninos brincando de coisa de criança mesmo. Eu me permito, eu me entrego, eu mergulho, tá? Eu e eles lá rindo até de nada, né? Porque criança ri de nada. Às vezes cai um negocinho, eles começam a rir, a gente ri junto. Essa é a alegria genuína, né? E o amor, né? Muita gente ainda tem medo de se entregar no amor. O amor, gente, amor tem riscos.
Amor tem decepção, amor tem perdão, amor tem desafio, amor tem dia que você vai acordar e vai falar, pelo amor de Deus, mas o amor é isso, viver o amor é a coisa mais linda do mundo. Se a gente não amar, não tem sentido, né? Nós viemos para amar e a gente precisa realmente estar aberto para esse amor, né? Oi. Não, seu irmão tá lá, fica lá com ele. Então me dá aqui pra eu abaixar, tá muito alto isso. Adoro, gente. Criança é incrível, né? Eles têm uma facilidade de entender a nossa mensagem, né? Eles têm uma inteligência emocional interessante, né? O Gustavo Succo falava assim comigo que inteligência emocional é engolir sapo sem mostrar repugnância. Ai, mas vamos lá. Eu queria, na realidade, contar uma historinha, a história de São Francisco e o Lobo. A história de São Francisco e o Lobo, ela fala muito essa ideia de dando que se recebe, né? Gúbio, uma cidade na Úmbria, estava tomada de grande medo. Na floresta da região vivia um grande lobo, mas terrível, feroz, o qual não somente ele devorava os animais como os homens, de modo que todo o povoado já estava apavorado. Por isso, cercaram a cidade com altas muralhas e reforçaram as portas. E todos andavam armados quando saíam da cidade, como se fosse para uma guerra, um combate mesmo. Certa vez, quando Francisco chegou naquela cidade, estranhou muito, mas muito mesmo o medo daquele povo. Percebeu que a culpa não podia ser unicamente de um lobo. Havia no fundo dos corações uma outra causa que era tão destrutiva como parecia ser a causa do lobo. Logo, Francisco ofereceu-se para ajudar. Resolveu sair ao encontro do lobo, sozinho e desarmado, mas cheio de simpatia e benevolência pelo animal. E como diziam as pessoas, na força da cruz. O perigoso lobo, de fato, foi ao encontro de Francisco, raivoso, com aquela boca aberta, pronta para devorar. Mas quando o lobo percebeu as boas intenções de Francisco e ouviu como que esse se dirigia a ele como um irmão, cessou de correr e ficou surpreendido. Francisco de Assis anulou a violência que havia no irmãozinho lobo. De olhos arregalados, viu que esse homem o olhava com bondade. Francisco então falou para o lobo: irmãozinho lobo, quero somente conversar com você. E caso você esteja me entendendo, levanta, por favor, a sua patinha para mim. Imagina. O irmãozinho lobo, então, perante tão forte de vibração de amor e carinho, perdeu toda a sua maldade. Levantou confiante a pata da frente e calmamente a pôs na mão aberta de Francisco. Então Francisco disse-lhe amorosamente: querido irmãozinho lobo, vou fazer um trato com você. De hoje em diante, vou cuidar de você como meu irmão. Você vai morar na minha casa, vou te dar comida e você irá sempre me acompanhar. Seremos grandes amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas dessa cidade, pois de agora em diante você terá casa, comida, carinho. Sendo assim, não precisa mais matar ninguém, nem agredir para poder sobreviver. Com a promessa de nunca mais lesar nem homem nem animal, foi o lobo com Francisco até a cidade. Também o povo da cidade abandonou a raiva e começou a chamar o lobo de irmão. Prometeu-lhe dar-lhe cada dia o alimento necessário. Finalmente, o irmão lobo morreu de velhice, pelo que todos da cidade tiveram grande pesar. Ainda hoje se mostra em Gúbio um sarcófago feito de pedra, no qual os ossos do lobo estão depositados e guardados com grande carinho e respeito durante séculos. A história do lobo de Gúbio chama-nos, sem dúvida, a uma grande reflexão. Quantas vezes deparamos-nos com irmãozinhos um tanto agressivos, nervosos, impacientes, que chegam a nos agredir, né, com aquelas palavras nada agradáveis, né? Levando-nos a decepções e amarguras. Quantas e quantas vezes. Mas, se pararmos para pensar e refletir, talvez cheguemos à triste conclusão de que esteja ocorrendo com eles o mesmo acontecido com o lobo de Gúbio. Ele, o lobo, acuado, com fome, sem receber compreensão e carinho, respondia também da mesma forma, com ódio, medo e agressividade. Quando se encontrou frente a frente com o amor e a paz, defendidas por Jesus no Evangelho, personificada, vivida e exemplificada por Francisco de Assis, o lobo não teve outra reação, senão a de recuar em suas agressões, e respondeu também com carinho e compreensão, passando de inimigo
a companheiro e amigo de todos. É assim nas nossas vidas. Se a gente oferece aos nossos semelhantes azedumes, palavras de pessimismo, rancor, ódio, intolerância, vamos receber a mesma dose. Tudo aquilo que semearmos, pois já como dizia São Francisco, é dando que recebemos. Eu acho essa historinha linda porque ela resume muito essa questão da gente pensar nos nossos relacionamentos, né? E às vezes a gente, por exemplo, tem uma Instagram que eu sigo, que é uma mulher que defende muito a disciplina positiva também, e ela fala que acha engraçado que às vezes a mãe fala assim, o menino tá gritando em casa, aí a mãe grita, cala a boca, você não pode gritar. Como que a criança não vai gritar se a própria mãe tá gritando, né? Esse é o exemplo que ela tá dando. Então é aquela coisa, gente, se a gente der amor, se a gente der carinho, a gente vai receber amor, a gente vai receber carinho. Se a gente tiver compaixão, a gente também vai, as pessoas também vão ter compaixão por nós nos momentos que a gente precisa. Então, por que a gente fica com essa mania, né? Eu recebo às vezes mensagens de pessoas falando assim, não vou tratar meu marido assim não, eu vou ser fria, vou ser um gelo, né? Eu vou fazer, sabe, joguinho, né? Porque eu falo, pra quê, né, gente? Porque a vida da gente é uma só. A gente tá aqui sem saber se hoje a gente vai continuar vivendo, né? Essa é uma pergunta até que coloquei lá no Telegram e uma pessoa me respondeu falando assim que ela tá com essa pergunta na cabeça, né? Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria? Inclusive, eu atendi a última mãe do meu curso, né? E ela emagreceu 13 quilos, você acredita? Meu curso não tem nada de nutrição, nem de educação física, nada, né? É muito voltado para a raiz mesmo, para a interioridade, para o autoconhecimento. Mas ela falou assim que essa pergunta, né, no decorrer do curso existe essa pergunta, como que você levaria a sua vida se você entendesse, né, que a morte é sua amiga e você tá aí para viver o último dia da sua vida. E ela falou que isso fez tanta diferença na vida dela, até na forma de se alimentar, né, que ela passou a olhar pro prato dela e pensou assim, bom, eu quero viver muito tempo, eu quero viver com saúde, eu quero viver com alegria, com vigor, com entusiasmo, então eu vou cuidar daquilo que eu me nutro, né, porque o nutrir não é só também a mente, o coração, a alma, mas também o corpo, né, nosso corpo precisa de uma nutrição saudável, pra gente poder viver uma vida, não é uma vida longa, eu posso morrer muito antes de muita gente que come, né, às vezes coisas que não são tão saudáveis assim, mas eu vou ter vivido a vida com vigor mesmo, sabe? Vida, né? Quando a gente fala vida, é vida, gente, é vida, né? A vida, ela tem... a gente sabe a diferença de quem vive e de quem existe, né? Quem vive tem sabor, tem cheiro. Você olha pra pessoa, a pessoa tá vibrando, né? Quem só existe tá levando, né? E aí, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tô indo, tô levando, tô lutando, tô indo dia a dia, resolvendo problema, um dia de cada vez, cada coisa, né? Entendeu? É diferente, né? Quando a gente acredita de verdade que a nossa vida é um presente de Deus. Por isso que eu adoro comemorar meu aniversário. Não é comemorar para presente, para festa, é comemorar interno. Minha comemoração é muito interna, muito. Eu saio na rua, agora esse ano eu não fiz isso, mas todo ano eu costumo sair na rua e vou no posto de gasolina abastecer o carro nem tem, nem precisa, às vezes tá com um tanque cheio só pra falar, hoje é meu aniversário, vou no supermercado comprar uma bala, hoje é meu aniversário, né, porque comemorar a vida, né, na realidade é você tá dizendo pra Deus, obrigada por ter me criado, eu sei que você me criou com um propósito e eu tô cumprindo o propósito, eu erro, eu caio, eu levanto, eu erro, acerto, mas obrigada por você ter me criado, obrigada por você ter me feito, por ter acreditado em mim. E essa vida vale a pena, vale a pena. A gente precisa acreditar que a nossa vida vale a pena. A gente precisa mesmo, gente, porque não dá pra poder levar uma vida mais ou menos, gente, não dá mais mesmo, assim, né? Eu acho que é engraçado porque eu recebo muitas mensagens ainda de mães, de tristes, né, mesmo, assim, dizendo que, não tá valendo mais a pena, porque sempre tem uma questão, né, por trás. Às vezes é uma questão financeira, de carreira, às vezes é uma questão de não saber, né, quem que ela é, às vezes é uma questão de relacionamento. Eu participo de um grupo de mentoria de constelação familiar, que eu adoro, é um assunto delicioso. Eu tenho estudado cada vez mais. Bert Helling, eu queria ter tido prazer de ter encontrado com ele um dia, né? Porque eu imagino que ele devia olhar pra gente com um olhar assim, tão amoroso, né? E a gente fazendo esse estudo, a gente deparou com uma situação de um casal em que a mulher
o assunto era alienação parental, né? Mas a mãe, ela estava se sentindo dona dos filhos. Você se sente dona dos seus filhos? Porque isso acontece muito, sabia? Muitas mães controlam o tempo todo o filho. Uma coisa é você ser responsável pelo seu filho. Você mostrar para ele o que é certo, o que é errado, mostrar os limites, mostrar os valores, mostrar o exemplo. Outra coisa é você querer controlar a vida do seu filho. E acredite se quiser, isso é penoso. Lá na frente vai ter problemas sérios. Então, se você tem essa mania, né? A gente às vezes tem a tendência, né? Vai reproduzindo as coisas sem pensar e quer controlar tudo do seu filho. Pare e pensa. Uma coisa é você pôr limites, é você saber com quem ele anda, aquelas coisas que toda mãe tem. Outra coisa é controlar, de controlar. Vigiar e orar é uma coisa, controlar é outra. E aí essa mãe que se achava dona demais do filho, ela impedia do pai ter um relacionamento com o filho. Então o pai, ele não tinha relacionamento com o filho eu falo relacionamento assim, ele era pai e tudo, mas ele não tinha aquele relacionamento de entender o filho, de conversar com o filho, de dialogar com o filho, porque tudo a mãe dominava. A mãe é aquela mãe dominante mesmo, sabe? Domina tudo, ela controla até o marido, inclusive, ela é super dominante na casa, né? E apesar de às vezes a gente achar isso bonito, a gente ri, eu mando mesmo, lá em casa quem manda sou eu. Gente, acredite, isso tem sérias complicações psicológicas, isso é sério, né? A gente precisa, peraí, vamos respeitar a singularidade de cada um dentro de casa, inclusive a do seu marido. E aí teve um exemplo muito legal do psicólogo Almir, né, que ele que conduz o grupo, e ele falou assim que se a gente entender que todo filho é pai e mãe, aí a mãe para com essa bobeira de querer controlar. Aí ele deu um exemplo muito interessante. Café e leite. Quando você mistura, vira um café com leite. Mas você consegue separar depois? Não consegue. Não tem jeito. O nosso filho é isso. É a mãe e o pai. Misturou? Tem o filho. Você não tem como separar o filho ser só do pai, o filho ser só da mãe. O filho é o pai e a mãe. 50% pai, 50% mãe, não é nem 49, é 50-50. E quando a gente entende isso, a gente super respeita. E a gente respeita, inclusive, as singularidades, respeita as características. Às vezes, esses dias eu cometi um erro gravíssimo. Nossa, um erro gravíssimo. Vai a Camila expor, né? Porque nossos filhos têm características nossas e dos nossos maridos. E às vezes não são as que a gente gostaria que eles tivessem, nossos nem dos nossos maridos. E um dia desses eu comentei com o Gedeon assim, ele é parecido com você, por isso que ele é assim. Mas eu falei, eu pedi perdão pro Gedeon por ter falado isso, mas eu falei na realidade de verdade, no intuito de mostrar para ele que a gente tem que tratar ele da mesma forma que o Gedeon se trata, né? Quando ele vive essa questão dele, para não sentir, para não sofrer. E então a gente tem que tomar esse cuidado, porque os nossos filhos, eles vão ser a gente, os nossos maridos, e às vezes não são aquelas coisas. Por exemplo, tem o Emanuel, por exemplo, ele tem uma coisa minha, que ele é muito sensível, muito, só que ele é eu em 10 vezes, tá? E eu sei que ele sofre, porque eu sofro muito com a minha sensibilidade. E eu falo muito com o Gedeon, nossa, a gente tem que tomar um cuidado com ele, a gente tem que realmente ter um olhar para ele diferenciado nesse sentido, porque ele é muito sensível, muito, a sensibilidade dele é muito maior do que a minha, é bem aflorada, mas eu sofri muito e sofro ainda com isso, e eu não quero que ele sofra, claro. Então a gente tem que ter esse olhar, eu não queria que ele fosse desse jeito, mas eu entendo hoje e aceito e acolho de verdade ele ser desse jeito, porque tem um lado bom também, né? Não dá pra gente ser fria, eu detesto gente muito fria também, né? Geladeira, não, a gente tem que sentir mesmo, né? Não é isso, mas é importante trabalhar isso nele. Então é importante a gente entender essa singularidade, sabe? Porque às vezes a gente vai ficar indo contra uma característica do nosso filho, que às vezes é nossa ou do nosso marido. E aqui, é ele, tá tudo bem, né? Isso faz parte dele, vamos aceitar, vamos acolher, vamos entender que ele foi feito por Deus, né? Então se Deus fez ele assim, pode saber que foi a melhor forma de ser feita. É uma criação divina. Quando a gente entende isso também, a gente passa a se relacionar melhor com as pessoas, sem julgamento, né? Eu cometi esse erro, mas já pedi perdão, já tá tudo bem, já entendi, graças a Deus, hoje eu já levo as coisas dessa forma. Mas é importante a gente realmente entender quem é o outro sem julgamento, né? Acolher as características dele, a singularidade
Assim como eu falo muito da maternidade, né? Cada mãe é de um jeito. Tem mãe que vive um estilo de vida completamente diferente do meu e ela não tá errada. E eu acho que eu tô certa. Não, gente, cada uma é de um jeito. O mais importante, eu sempre falei isso aqui, é a harmonia da casa. Né? Se a casa tem harmonia, então tá tudo bem. Porque eu sou de um jeito, o Gedeon é de outro. Viemos de educação diferente, né? Juntou e ainda teve os filhos, que são diferentes também, né? Então a gente tem que pegar tudo isso junto, misturado, né? Tudo junto e misturado e fazer disso uma coisa bonita, bela, né? Se a casa tá com estresse demais, gritaria demais, olha, nesse grupo de estudo, inclusive a gente estava falando isso, muitas famílias ainda, muitas pessoas ainda estão nessa ideia de que o certo é ficar gritando, berrando, xingando, de que o certo é ficar usando de agressão, de que o certo é isso. E estão vivendo essa coisa do lobo, né? Você tá vendo que o lobo, qual lobo? Como que você está alimentando o seu lobo, né? Se você estiver alimentando o lobo com agressividade, com medo, com palavras, às vezes as pessoas não são agressivas no sentido físico, mas são agressivas nas palavras. Né? Se você estiver alimentando isso dentro da sua casa, é isso que você vai ter. Né? E não é nem só agora. A Filó, esses dias, numa das lives que ela estava falando com o padre Alexandre, ela falou assim que um caso que ela já tinha contado há muito tempo atrás. Nós já escutei ela falar esse caso, aliás, várias vezes na realidade. Que um menino, acho que o pai estava vendo o menino brincar e o menino estava colocando o pai dentro de uma caixinha, né? Sei lá, um negócio assim. E aí, não era tava o menino colocando o pai dentro de uma caixinha e o pai falou assim, filho, por que você tá me colocando dentro de uma caixinha? Ah, pai, porque você faz isso com a vovó, você deixa ela dentro de um asilo, você colocou ela dentro de uma caixa lá. Então, eu também vou fazer isso com você. Mostrando essa questão do exemplo, né? Então, se a gente trata se a gente faz isso com os nossos pais, os nossos filhos também vão fazer a mesma coisa com a gente. Então, toda forma de relacionar, ela precisa ser da forma mais amorosa possível, né? Da forma mais empática, se colocar no lugar do outro, ter compaixão, né? O que é ter compaixão, né? Igual o São Francisco fez com o lobo. Poxa, entendeu? O que ele estava sentindo? Era fome? Então vou alimentar ele do quê? De comida mesmo, dar carinho, olhar para ele, conversar com ele. E essa história também ela pode ser muito entendida com a forma dos nossos lobos internos, né? Dos nossos inimigos internos. Às vezes a gente alimenta muito um medo, uma situação que nem existe. Né? Tem até uma frase famosa, eu não sei a frase, mas não lembro da frase, mas que ela quer dizer assim: muitos dos nossos problemas, muitas vezes eles nem acontecem. São coisas, são frutos da nossa imaginação. Você já reparou que a gente faz isso? A gente fica às vezes preocupada, aquela preocupação com uma coisa que para acontecer que nem aconteceu, nem tem chance de acontecer, mas a gente nem vive de tanta preocupação com isso. Né? Então, como é importante a gente alimentar cada vez mais e para a gente poder alimentar um lobo, né, de carinho, de amor, de cuidados. Tem a parábola do bom samaritano, que eu acho que lembra muito isso também, né? Quando o samaritano vai lá, pega, quando ele vai lá e cuida, né? Não é pega, né? Ele cuida mesmo, ele zela por aquela pessoa, trata daquela pessoa, né? Não é só, né, o pegar em si. Então, quando a gente realmente faz isso com as pessoas da nossa casa, principalmente, né? Porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Quando a gente faz isso de forma amorosa, de forma empática, não de forma obrigatória, né? Essa questão de, eu faço isso pro meu filho que eu sou obrigada. Não, você tem que fazer por amor, né? Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que cozinha uma comida porque ela tem que cozinhar, porque ela é obrigada a cozinhar, porque ela tem que fazer comida, ou porque ela ama fazer aquilo ali, que ela sabe que ela está alimentando. Essa é a grande diferença. A gente sabe o que a gente está fazendo. Uma vez também a Filó contou um caso de uma faxineira lá da Santa Casa, que ela estava conversando com ela e ela falou assim que ela salva vidas, porque o que ela faz dentro do trabalho dela não é simplesmente jogar água, desinfetante, limpar, ela salva vidas, porque se ela não fizer isso, vai estar infectado o lugar. Né? Existe uma diferença enorme como você enxerga o seu trabalho. Você pode enxergar o seu trabalho como algo obrigatório, que eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar dinheiro, né? O pai e a mãe que fala, o filho pergunta, os meninos viram e mexe, perguntam pro Gedeon, papai, por que você tem que trabalhar? E o Gedeon fala assim, porque eu vou salvar vidas, né? Ele fala isso. É muito legal, né? Porque, por que você vai trabalhar? Porque eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas, né? A criança já vai crescendo com essa ideia
de que trabalho é horrível, né? Porque quem que vai querer trabalhar, né? Trabalhar para pagar a conta não para de chegar, né? A gente vai ter a sensação de que a gente nunca vai parar de trabalhar, né? Mas é importante, entendeu? A gente realmente mostrar a nossa comunicação dentro de casa e até a nossa comunicação interna, que eu acho que é o mais importante, né? Mais do que nunca. Eu acho que isso tem sido falado para todos os 4 cantos do mundo. Todas as áreas de ciências humanas, toda a área financeira, todo mundo está falando muito sobre isso. E como isso é importante, gente, voltar para dentro da gente. E é difícil, né? Quem não tem o hábito, quem não tem a prática, tem essa dificuldade. Porque ficar em silêncio tá cada dia pior, né? Ninguém quer ficar em silêncio. Aqui em casa eu acordo mais cedo do que eu acordava antes para poder ficar em silêncio, escutar a minha vozinha, meditar. Até hoje a gente tem visto as pessoas achando a meditação uma bobeira, né? Uma coisa, coisa zen. Não, gente, meditação é vida. Para você poder ordenar a sua vida, você tem que meditar. Uma pessoa que não medita, ela tem muita dificuldade de ordenar a vida. Isso é sério, isso é comprovado. Porque não tem como, você tá levando as coisas. Olha, a comunicação, para ela poder acontecer, o que é a comunicação? Uma mensagem e tem um receptor. Para essa mensagem chegar para o receptor da forma que você enviou, não pode ter ruído no meio. Então, se eu falar para você assim, eu te amo, para você poder receber o eu te amo da forma como eu falei, você não pode estar fazendo mais nada, você só tem que estar escutando isso. Senão você não vai entender. Aquilo ali vai entrar e sair rapidamente da sua cabeça. Até porque a gente é o dia todo bombardeado com tanto de informação. Então é a mesma coisa. Para você poder comunicar lá dentro com você, não tem como se tiver computador ligado, com tablet ligado, com televisão ligado, com celular ligado, criança gritando. A meditação, ela é o quê? É a mente zero, né? Sua mente está ali. Não tem nada. Não tem nada nela. Você não tá pensando em nada. Você tá ali, né? E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, vou meditar. Aí tá. Eu realmente acho importante a meditação ter uma postura. Eu acho isso. Muita gente defende a ideia que existem inúmeras formas de meditar, né? Muita gente defende a ideia de que nem precisa disso, é só esvaziar a mente. Só que o esvaziar a mente, pra quem não é treinado, né? Pra quem não tem essa facilidade, não é assim o esvaziar a mente, né? A gente precisa de um trabalho, de um exercício. A gente precisa praticar, não é da água pro vinho. E no início da meditação, que a gente nunca meditou, a gente vai começar a meditar, a gente no início, sério. Até uma folhinha que cai é um barulho horroroso, né? Às vezes tem uma pena caindo, a gente escuta a pena parecendo um terremoto, né? Porque é difícil mesmo, a gente não é uma coisa fácil, mas é extremamente importante. É imprescindível ter uma vida. Para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida em que você está vivendo aquilo que faz sentido para você, tem que meditar. Não tem outra solução. Isso eu falo assim de vida minha praticada, e eu falo por muitas pessoas que eu conheço que têm essa prática e que eu vejo que estão ali vivendo a vida com sentido, né? Não tem como, não tem jeito de você ordenar as prioridades se você não meditar. Você não vai saber, você vai ler. Por mais lindo que seja a gente falar assim, não, eu comando a minha vida, eu sou protagonista da minha história. Acredite, por pesquisa, não é a Camila que está falando, mais de 80% das pessoas não têm a menor ideia da vida que elas estão levando. Elas estão reproduzindo automaticamente aquilo que foi colocado para elas na vida, né? As crenças, a história, os pais, a família, a escola. Então, vamos olhar para dentro da gente. Vamos de verdade nos dar esse presente de ordenar lá dentro da gente, né? E muitas vezes a gente pensa assim, vou meditar. Aí tá lá, medita e tal, não sei o quê. Aí já tive a resposta, já sei. Não é assim, não. Se alguém te ensinou isso como uma varinha mágica, olha, eu medito desde os 18 anos de idade. Pra mim não é assim, não, né? A meditação, hoje, pra mim, ela é mais tranquila, claro, mas assim, olha só, desde os 18 anos, tem quase 20 anos, né? A gente não tem soluções mágicas, não é isso, né? A gente só vai escutar a nossa voz. A borboleta do Mãe Livre Feliz, o Mãe Livre Feliz veio de meditação. E foi muito legal. Isso vem depois. Clareia sua mente, né? Clareia suas ideias, você ordena aquilo ali e você consegue colocar aquilo ali para fora. Por isso que é importante a gente meditar, né?
A meditação, ela vem disso, quando você consegue ouvir a sua voz interior. Você não ouve nada, você ouve a sua voz interior, né? Mas isso não significa que você vai ter resposta. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, se ela mentalizasse que ela queria ganhar na Mega Sena, ela ia ter resposta dos números. Eu falei, olha, não sei não, mas se você tivesse, ela compra, divide comigo, né? Pra gente poder dividir do prêmio, né? Mas enfim, é muito importante a gente meditar, mesmo assim, eu tô falando sério, de verdade, assim, não é questão de filosofia de vida, de religião, não é nada disso. É pra gente poder viver uma vida que vale a pena, com sentido, equilibrada, porque isso é saudável. Se você quer saúde, medita. Se você não quer, tudo bem, fica remediando, né? Vamos remediar, gente, anestesiar com comida, com bebida, com tudo em excesso, com remédio mesmo. Então, assim, o que você quer pra sua vida, né? Como você quer alimentar o seu lobo de quê? Essa é a pergunta que eu queria deixar hoje. De que você quer alimentar o seu lobo? De verdade. Você quer alimentar de amor, de carinho, de afeto? Então, dê. Dê sem medidas. Dê sem pensar assim, eu dei isso, agora eu quero. Não, né? É dando que se recebe, mas não é dando pensando no que vai receber. Dê. Por que a gente ainda tem essa dificuldade, né, de se doar, de ser amor? Às vezes as pessoas não tá nessa mania ainda, meu Deus do céu. Você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa, não vou responder não, vou fingir que eu nem vi, gente, pelo amor de Deus. Educação, né? Primeira coisa é educação, né? Responde, olha, não posso, tchau, não quero, não vou, sei lá. Mas responde, gente, questão de educação, né? Enfim. De que você quer alimentar o seu lobo? Pensa nisso. Beijo. Fica com Deus. E até a próxima.